Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Eu sou Gerardo Campana e é um prazer estar com vocês para conversarmos sobre mediunidade. No vídeo anterior, falei a respeito de alguns livros que são muito importantes para quem quer conhecer um pouco mais a respeito de mediunidade. Porque é importante que você tenha um conhecimento teórico. A prática, ela é fundamental, mas a prática se alia à teoria, né? Você iria para uma cirurgia, ser cirurgiado por uma pessoa que não tivesse passado por todo o treinamento do estudo médico? É óbvio que não, né? Ou você vai chamar um eletricista que ele não estudou, não se aperfeiçoou e, portanto, ele conhece um pouco da prática, mas não entende a teoria, por melhor que ele seja, pode haver uma falha, né? Então você vai buscar alguém que tenha teoria e tenha prática. Você pode até dizer, muitas vezes aquele que só tem a prática é melhor do que aquele que tem só a teoria. É óbvio que não é só teoria, nem é só prática. Os dois têm que caminhar paralelamente. Então, mediunidade, a meu ver, e aí é uma opinião pessoal, não é uma atividade religiosa. É uma atividade técnica que exige conhecimento. Se você adentra a área mediúnica sem você ter conhecimento, despreparado, você corre riscos, porque você vai lidar com seres que são seres humanos fora do corpo. E assim como os tem bons e maus do lado de cá, da mesma forma é nas dimensões espirituais mais próximas da Terra. Então o risco existe. E aí é por isso que se deve entrar no campo mediúnico com preparação, com conhecimento daquilo que é para fazer. Como identificar os espíritos, por exemplo, para não cometer enganos, né? Quantas vezes fomos visitados por espíritos que se apresentavam com a fala suave, linguagem evangélica, falando sobre Deus, mas que o convite, né, terminou se evidenciando como abrindo campo para possibilidades perigosas. E isso era principalmente na área das chamadas curas. Eu não gosto do termo de mediunidade de cura, nem fazer algo para a cura. Eu considero tratamentos, né? Eu gosto do termo tratamento, porque efetivamente é isso que nós, digamos de uma forma geral, faz. Quando você vai para um médico, você vai buscando tratamento. O objetivo é ficar bom. Mas é tratamento que você vai buscar, porque você sabe que o médico sozinho ele não vai poder lhe dar a cura. É através do remédio, através das orientações, às vezes de uma dieta, mudança de comportamento. Ou seja, entra uma série de itens aí que podem ajudar em termos de tratamento para que você reconquiste a condição saudável do seu organismo, da sua mente, né? E por aí afora. Então, recebemos visitas de espíritos. Eu lembro de um que ele chegou, falou em nome de Deus, etc., se apresentou, dizia que trabalhava na área de cura, com médiuns de cura, e se oferecia para trabalhar, porque percebia que aquele grupo era um grupo interessado.
era um grupo de vibração muito elevada, já começou o elogio, né? Quando chega espírito elogiando, eu já fico desconfiado, porque os espíritos bons, eles estimulam o que a gente tem de positivo, mas dificilmente entram com elogios, né? E principalmente elogios gratuitos, não entram. E esses outros espíritos usam muito o artifício do elogio. Um grupo estudioso, um grupo de uma vibração elevada, com uma conexão boa com a espiritualidade superior. Né? Imagine a maravilha do grupo. E aí já fiquei desconfiado, né? Fiquei atento. Porque não estava, digamos assim, conhecia como é que os companheiros espirituais, desde aqueles que morejavam junto conosco, mais ou menos do mesmo nível evolutivo, melhores, e aqueles mais superiores, que orientavam e só de vez em quando compareciam ao grupo, lidavam com a gente. Nem davam esporro, porque não é o caso, né? Carão, não davam. De vez em quando puxavam a orelha do grupo ou de algum membro do grupo de uma forma tão gentil que pareciam que era algo positivo, né? Mas na verdade estava dando uma puxada de orelha, né? E quando falavam positivamente de algo positivo de um membro do grupo ou do grupo, né? Era com uma discrição, estimulando continuar naquilo que era bom. E aí o espírito, né, começou a elogiar o grupo. A princípio, sutilmente, mas depois carregou um pouco mais no elogio. Né, e numa outra reunião, compareceu novamente. E aí formulou o convite para trabalhar, né, junto com a gente. E como tinha 2 médicos no grupo, eu e um outro colega, disse: o consultório de vocês vai se encher de clientes. Onde é que ele estava atuando aí? Ele estava atuando na área da vaidade, né, da ambição, da autoimagem. Nem tão sutil assim. E aí o que é que ele queria? Que o grupo fosse aberto, que as pessoas pudessem entrar, participar, né? E que ele e a equipe dele, atuariam sobre as pessoas utilizando os médiuns com um propósito de cura, e que aquele local, dentro de algumas semanas, estaria lotado. E aí eu agradeci, né, disse que a gente tinha uma outra metodologia de trabalho, e que a gente não iria abrir, né, que se ele quisesse trabalhar com a gente, essas pessoas ficariam em outro local, seriam muito bem acolhidas, né, nós poderíamos até participar, né, observando o trabalho, acompanhando detidamente, né, e que a atuação deles, obviamente, seria coadunada pela nossa, né. E aí ele não gostou. Ele disse que não estava habituado a trabalhar assim, que o comando seria dele, né, e que o grupo, né, se o grupo se ativesse a esse comando, obviamente que todos se beneficiariam. Né? Espírito realmente superior não chega querendo o comando, não. Eles dizem o que é para ser feito, mas dão liberdade para que a gente escolha. Lembra do Emmanuel com o Chico Xavier, que ele disse: Chico, né, 3 coisas que eu espero de você: disciplina, disciplina, disciplina. Eu espero. Mas ele não disse: você tem que ter. Eu espero. Né? Ou seja, se você corresponder, estarei com você. Se não, possivelmente os caminhos, né, não continuariam se encontrando. Mas ele deixou livre. Você não vê nas descrições do Chico, de outros médiuns, os espíritos trabalhadores,
né, elogiando o pessoal, dizendo: vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa, né, grandiosa, né, vocês são privilegiados, Deus está com vocês, né, e essa tarefa ela é muito importante para a humanidade. Né? O que Emmanuel falava era: Chico, vamos trabalhar. E aí eu trabalho. Vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar. E aí trabalhavam. E o que Emmanuel solicitava do Chico é que o Chico tivesse atenção com o pensamento, com a emoção, com o comportamento, que aprendesse a amar, porque obviamente expandiria os canais mediúnicos e facilitaria a tarefa que eles tinham em conjunto com o Chico. Então, isso vem através do estudo, da vivência, do conhecimento, porque é muito fácil. Esses espíritos, eles não atuam de forma direta. Eles atuam sutilmente. Né? E eles se fazem de emissários bondosos. É óbvio que os espíritos superiores, eles estão ao lado, eles inspiram, mas eles também permitem que a gente viva as experiências da gente. Porque somos nós que temos que discernir, somos nós que temos que estar atentos, porque senão eles vão virar babás da gente. Não, não é por aí, não é por ali, e a gente vai ficar feito, algumas pessoas ficam, quando vai fazer qualquer coisa, tem que ir ao médico para ouvir do espírito se pode ou não, se vai dar certo ou não, se é por ali ou não. Né? E não é isso. Espírito bom, espírito superior, espírito verdadeiramente orientador, não nos coloca na dependência deles. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E esse cuidado, né, inclui um aporte teórico. E a gente também, né, ouvir aqueles que caminharam antes de nós nessa estrada. Quanto tempo? Eu passei um ano no primeiro grupo mediúnico, né, porque depois eu vim para Maceió, fiz o vestibular, né, para medicina, passei e fiquei aqui em Maceió. Toda a minha família já tinha voltado para Maceió, de Recife para Maceió. E aí aqui eu, depois de algum tempo, pouco tempo, comecei a participar de uma mediúnica, né, na Federação Espírita do Estado de Alagoas, que era coordenada por uma pessoa que eu sinto uma saudade grande, né, que se tornou um amigo. Né? Ele tinha bem mais idade do que eu na época, mas era uma pessoa culta, uma pessoa que compartilhava o conhecimento, né, que tinha prazer em ensinar. E a conversa, o diálogo com ele era muito bom, sempre estava aprendendo, que foi o seu Dalbo Freitas. O seu Dalbo coordenava, ele fazia palestras, né, e as palestras dele eram sempre muito ricas de aprendizado, e coordenava a reunião mediúnica. E aí passei alguns anos frequentando e aprendendo. Ele era o coordenador e ele também era o dialogador. Né? Não gosto muito da palavra doutrinador, porque doutrinador implica em passar uma doutrina. E aquele que está conversando, dialogando com os espíritos, não está passando nenhuma doutrina, não está doutrinando os espíritos. Está conversando, dialogando, para chegar a um entendimento e poder, se possível, ajudá-lo, né, naquilo que ele precisa. Então fui aprendendo também com ele, né, e estudando a mediunidade, porque isso é muito importante. Até que depois formamos o grupo mediúnico, que lá no início, nos primeiros vídeos, eu falei um pouco sobre isso, e depois, mais adiante, talvez eu volte, porque tem muita coisa, muita experiência, e tem algumas coisas até engraçadas, né, que aconteceram,
que vale a pena, eu acredito, compartilhar com vocês. Então isso vai fazendo com que a gente aprenda, né? E a gente aprendendo, a gente vai se colocando no lugar da gente, né? Ou seja, quem é que está em melhor condição? Nós aqui, com os sentidos físicos somente, ou os espíritos que a gente nem enxerga? Obviamente que são eles, né? Eles têm a mente expandida, mesmo aqueles ainda vinculados às coisas primitivas, mas que são inteligentes, pelo fato de estarem fora do corpo, têm a mente mais expandida do que a da gente, né? Então a gente deve ir com cautela, a gente deve cuidar muito do nosso instrumento de trabalho na equipe mediúnica, que é a mente e o coração, buscando aprimorá-los, buscando elevar os padrões, a nossa vibração interior, espiritual, sabendo que a gente oscila, né? A gente oscila e oscila um bocado o dia inteiro, amanhece de um jeito, anoitece de outro, né? A gente não é estável o tempo todo, né? E a gente tendo consciência disso e a gente se trabalhando, obviamente que os espíritos superiores, eles se aproximam no sentido de ajudar naquela tarefa para que aquele trabalho progrida. Vocês vejam bem, a Ivone Pereira, eu não recordo agora qual livro, ela diz que os espíritos passaram um bom tempo procurando um grupo mediúnico cujas condições éticas de conhecimento e mediúnicas, né, favorecessem o trabalho com suicidas. Até que eles conseguiram encontrar, né, alguns grupos e terminaram escolhendo aquele que a Ivone participava. E foi a partir daí, desse trabalho, que foram, porque ela havia sido suicida em vidas passadas, e hoje estava trabalhando no campo mediúnico com dedicação, e os outros do grupo também foram escolhidos, e surgiu mais adiante o livro Memórias de um Suicida, né, que é um livro fabuloso, que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Então são aprendizados que a gente vai fazendo que são muito oportunos, né? Então, atentos, leitura, autoconhecimento, cuidado com o mundo interior, né? Atenção nos relacionamentos, cultivo e desenvolvimento da gentileza, da calma e da assertividade também. A gentileza deve caminhar lado a lado com a assertividade. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau então.